vou sobreviver. Bom, o que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre o sorteio da Copa do Brasil, né? Vamos falar sobre quem vai passar. Eu tô achando a galera no grupo muito confiante aqui em alguns times que eu acho que não vão passar não, viu? Vamos falar sobre o Flamengo, vamos falar sobre pintou o campeão, tricolor, vamos falar sobre o Palmeiras que com o time B, C, D, né? Qual o futuro do Vasco e do Botafogo? Não tava o Botafogo, mas já tá perdendo. Já tá perdendo de 1 a 0. Mas é como eu disse no programa passado, né? A questão do Botafogo, inclusive me surpreendeu positivamente contra o São Paulo, né? É óbvio que o São Paulo não jogou nada, mas o Botafogo me surpreendeu. Como assim? Não era um time aperreado e nem desorganizado completamente. Ele só não era um time que finalizava. Não finalizava. O Vasco nem a organização tem, né? O problema do Vasco. Acho que o Vasco está alguns níveis abaixo do Botafogo ainda. Por isso que eu acabei achando que o Vasco é um o Botafogo tinha. Joel, ganhador da camisa, já pedimos, viu, Joel? Já pedimos. Pô, desejei tanto para que não tivesse dado certo, cara. Pra ver se a gente fazia o sorteio de novo. Bom, vamos começar com os destaques iniciais. Vamos começar com o Henriquinho. Destaques iniciais do Henrique hoje com a camisa do Vila. Bem-vindos. Oficial, igual o João. Leva do Kaká ainda, né? Não, né? Esse Ele comprou na mesma loja do Bolsonaro essa camisa aí, né? Rapaz, o homem também tem time, viu? Esse E aí. o destaque inicial vai ser em relação ao Vasco, que tinha planejado apenas o Vasco, e vamos comentar o Botafogo também, mas assim, o que fazer para recuperar o prestígio e a tradição do Gigante da Colina? Complicado, né? Tá difícil. Vandex, visionário, líder. Segue o líder, hashtag. Segue o líder. Tu é doido. O Will não soltou, né, mano? Aprendeu. Esse negócio de segue o líder não adianta de nada. Que nem a Mauré, soltamos segue o líder pra ele no Cartola, já tá vendo. É igual o João também, eu tô percebendo que ele tá indo bem no Cartola. Eu vi, ele tá indo bem. É que nem Vixe, aquele Maria, tá Zorra, secando aí, que o cara, olha. Destaque inicial, Vandeco. Cara, meu destaque inicial hoje é um destaque que... Gostei do chiado. Destaque, São Paulo, acho que eu tô ouvindo muito o Cleivão. Destaque, o Joel. O destaque inicial hoje pra mim, pra quem gosta de futebol também, né? Um destaque inicial, um destaque triste, na verdade. Que é o anúncio da aposentadoria do Xavi Hernandes, né? Maestro Xavi Hernandes, pra mim foi um dos melhores que eu vi jogar. Tá no top 5 assim, facinho. E ele anunciou que ao final desta temporada, né, ele vai pendurar a chuteira e vai se tornar técnico, né? Inclusive ele já tem até a autorização, já fez o curso e tudo. Porque lá na Europa você precisa ter uma autorização, tem que ter feito um curso e tal. E aí ele já passou de toda essa fase e já está habilitado para ser treinador, inclusive. Espero que logo ele esteja de volta ao Barça e implemente a filosofia, que é um cara que respira futebol e futebol bonito. E não tá fácil, nos últimos 3 anos a gente perdeu uns 3 chaves aí, né? Assim. Rapaz, o Chavinho do 8, Xavi Hernandes, um bocado de chave assim. Enfim, se você tiver cracaço de bola. Fio! Bom, meu destaque inicial vai para os times cearenses, que o Fortaleza ganhou do forte time do Atlético Paranaense, né? E o Ceará que vendeu, né, caro. Merecia ter vencido, injusto Rapaz, resultado, pois é, o goleiro do Cleivão aqui, o Fábio, que ele tanto critica, acabou pegando tudo, Incrível, né? Então, sensacional. Mas assim, o Ceará deu muito trabalho ao Cruzeiro. Mais uma, né? Mais uma partida. Então, meu destaque inicial. Só se for antológico. Esse seria, e o Fortaleza, né? Esse seria um destaque que eu queria dar. O meu destaque inicial é bem rápido hoje. Vai para o sorteio, né, da Copa do Brasil, que trouxe aí os confrontos, 5 confrontos de Série A direto, né? E 2 confrontos muito babas, assim, 2 ou 3. O Palmeiras pega o Sampaio Corrêa, o Grêmio pega o Juventude e o Inter pega o Paysandu. O Grêmio pega o Juventude ou o Vila Nova, depende de quem vai passar. Como é que ficou o primeiro? Já rolou, né, o primeiro jogo desse confronto aí, Juventude e Vila? Ou não? Já.
Eu acho que foi o falha. Juventude estava com vantagem ou não? Não, eu não sei se foi. A gente vai dar uma olhadinha pra dizer. Então, meu destaque inicial é isso, porque vai pegar e vamos discutir aqui quem vai passar, porque lá no nosso grupo lá, o pessoal confiando no Bahia e no Corinthians. Eu não confio, não. Eu acho que o Corinthians, principalmente agora, nós vamos falar sobre o Flamengo, mas o Abelão tá pendurado pra não treinar nem o time no Uruguai. Não, mas eu não vou fazer isso. Eu também acho que eles não vão fazer Não isso. vou. Acho que isso é muito coisa da imprensa. A Globo, Principalmente os torcedores do Flamengo, doentes, como o Mauro. Nossa O Mauro já senhora. tinha tirado o Abel. O Marcelo já enviou uma solicitação para participar do seu Viva Vídeo. Já, Marceleta, você vai. Boa noite, rapaziada. Segue o líder, Marceleta, ó. Eu acho que o Wilson quebrou os Rapaz, o dedos. Wilson tá sendo substituído aí pelo Marcelo. Ah, ele quebrou foi o dedo para não ter ditado Leva isso o Abel hoje. pra ti, Cleivão, aí. Futebol raiz. Futebol nordestino raiz, meus parceiros. Chegando aí. Fortaleza joga dia 9, né? Eu acho Dia que 9, deu semana certo. que vem, o primeiro jogo. Eu trouxe aqui pra gente falar sobre. Bom, vamos começar a falar aqui, como o Henriquinho deu destaque inicial. Deixa eu ver se tem mais alguém. Leva o Abel pra ti, Cleivan. E abaixo do Felipão, meu chapa. Eu prefiro o Abel. Pelo menos o Abel, a torcida pede, ele encaixa o Arrascaeta, o Felipão não. O Felipão Ele vai ficando mais puta à Ele- medida que a torcida vai pedir. Ele vai- mais. o Abel- Mas ele encaixou o Zé Rafael. Ele né? encaixou porque encaixaram Cara, o dele, encaixa. assim, pô. Como O o cara Ricardo se Goulart se machucou. machucou, aí encaixou e ele entrou. É sério. Bateu a pau, foi. É sério, não uma foi? contusão que Ele começou foi pro errado. meio, foi. Coitado do Goulart, mas Deus escreve certo com umas tortas. Falou, não, o Felipão, deixa de ser burro. Goulart, vai lá, né? Cuidar do joelho. É um absurdo isso. Então, vamos começar com o Henriquinho, que chamou a primeira pauta. Vamos falar todo mundo aqui sobre o Vasco. O Vasco que perdeu em casa pro Atlético Mineiro, 2 golaços 2 golaços. de fora E da pelo área. que eu ouvi falar e pelo que eu li do jogo, praticamente a única coisa de bonito que teve no jogo, né? O jogo foi, pra quem acompanhou foi o jogo, meio feio. assim, acompanhou só os melhores momentos, muito poucos, por sinal. Não tinha nem Quase teve 30 segundos Mas- melhor momento. Mas assim, Os dois gols. um jogo tecnicamente muito fraco para 2 vice-campeões de 2 estaduais muito fortes, que seria o Carioca e o Especialidade Mineiro. do Vasco, inclusive, né? Aí assim, o que vimos é que o Vasco, apesar de ter feito um bom campeonato carioca no primeiro turno, não tem time, infelizmente, no momento, para a Série A. Ele está com um time construído em Série B, e aí se não se reforçar, sem técnico, inclusive essa notícia hoje que o técnico Dunga vai ser sondado, não sei se já assinou, Continua sem técnico. mas Também o Vasco está interessado em contratar o Dunga. Não acho que resolva, porque o problema do Vasco é o problema da maioria dos times também de Série A, embora com um elenco ainda mais fraco, que é a falta de um armador e um bom centroavante. Aí acompanhando ontem os melhores momentos, eu parei para pensar assim, o que pode ser feito com o que se tem hoje em casa? Aí eu pensei, ao olhar a escalação, a ficha da partida, o que o técnico poderia ter feito para mudar o panorama do jogo, principalmente quando começou perdendo com o Atlético Mineiro em casa. Aí eu olhei aqui a escalação do Vasco e aí fui analisar os números dos caras que ele tinha à disposição no banco de reservas. Aí eu peguei, primeira coisa, olhei quem é que ele tinha no banco, se ele quisesse mudar. Triste. Ele tinha Bruno Henrique, Bruno César, desculpa, Valdívia, ex-internacional, Ribamar, Mas esses aí são melhores dos que... Eles são os que titulares. Os pois é. titulares. O Rossi, que até de repente poderia O ser Rossi dedadinha, poderia né? ser uma Lembra que ele deu a dedada no cara estilo do Rodrigo? lembro, meu Deus, trágico. Poderia ser uma alternativa para os próximos jogos, mas assim, o Rossi e um outro jogador da base, que eu vou recuperar o nome dele aqui. Então assim, muito complicado a situação do Vasco, porque olha para o banco e não tem. Mas não esses tem... caras que o Vandir falou, eu também acho que os Força caras aí são ofensiva. titulares nesse time fraco. Aí assim, aí vou Com olhar, Marrone, fui olhar aqui outro parâmetro, né? Olhar o que é que o Vasco tem em relação ao desempenho dos seus jogadores, os gols, né? Na verdade, os seus artilheiros. Aí vimos aqui vamos voltar aqui. O Marrone, que é titular do Vasco, tem 5 gols em 23 partidas no ano. Realmente é muito complicado. O Thiago Reis é o melhor deles em relação ao aproveitamento, tem 4 gols em 9 partidas, ele é reserva.
O Maxi Lopes, o argentino, tem 2 gols em 15 jogos. O Rossi, 2 gols em 12 jogos. O Ribamar tem 1 gol em 14 jogos. E o Moretti, não sei se o nome dele é esse, tem nenhum gol em 3 partidas. Então é complicado, o cara não tem pra onde recorrer. O que o Vasco precisa? Mexe errado aí, né? O Vasco precisa de reforços. Aí tem orçamento comprometido, antecipou receitas de 2021, cotas de TV para pagar a folha do ano passado. O que fazer? Precisa olhar, portanto, para séries B e C e ver talentos. Tem que botar o pessoal da análise de desempenho. Então a própria base, né? Ou da própria base. Tem um moleque muito bom. Então, assim, é o caminho para o Vasco, que inclusive é o mesmo caminho que o Botafogo também tem que seguir, que também vai precisar de reforço. Ele pegou Diego Souza, infelizmente não vai ajudar o Botafogo, vendeu ali os jogadores que se destacaram no ano passado para outros times e não se reforçou. Eu fico pensando assim, se não for então Série A, Série B ou Série C, alternativa outra também possível, e aí assim, se alguém puder participar, comente se isso é viável. Vejamos um exemplo, Bahia, que joga com um time reforçado por empréstimos, mas que pelo menos tem um time consistente, jogadores de nível de Série A, que não estão aproveitados em outros times como Palmeiras, Corinthians. Lateral esquerdo. Então assim, aí eles juntam esse time reserva dos outros times e formam um time base muito bom. O Bahia ano passado fez um bom Campeonato Brasileiro, muito regular, esse ano vem muito bem. Pode ser uma chance também para o Botafogo e Vasco fazer o mesmo. Já está ganhando o Botafogo, né, Bahia? Lembrando que está 1-0, nesse momento 1-0 pro Bahia. Pro Bahia na casa do Botafogo. Ainda bem que ninguém colocou o lateral no Cartola, o Marcinho. Aí, com o resultado de ontem, o Vasco assumiu a lanterna do campeonato, triste, né? Os e três aí cariocas, o Botafogo, perdendo hoje, também vai encostar no Vasco na parte de baixo da tabela. Isso daí, cara, é mais do que pegar um elenco, é político o problema. Porque fica lá, ó, enquanto estão brigando para que estádio vai jogar, que lado vai jogar, o Botafogo, Fluminense, aí o Vasco fica nessa situação de urna, de morre o Eurico Miranda. São times que não têm a menor organização. Por que você acha, por exemplo, que o Palmeiras, o Corinthians, esses times vão emprestar jogadores? Gol do Eric, viu? Meu capitão no Cartola. Vou de empatar. Baitola. Esses times vão emprestar jogador para o Vasco. É diferente você emprestar para um time arrumado que nem o Bahia, que tem uma estrutura arrumada. O presidente do Bahia foi conversar com o Ronaldo, né? Estão fazendo um acordo aí para... É um time o que ex-presidente deu uma arrumada legal lá. Ele inclusive, eu acho que ele passou um tempo no Atlético Paranaense, é jornalista e tal. E aí ele deu uma arrumada bem interessante na casa do ex-presidente do Bahia. Futebol nordestino raiz, pode até falar mais pra gente aí. E aí eu acho que o novo presidente acabou perpetuando, né? Então, mas aí é isso. O Vasco e o Botafogo são questões políticas, estruturais. Time que falta água. O próprio Fluminense também tá assim, tá na crise danada. O presidente ameaça renunciar e não... Jogadores já fizeram greve, tem que lembrar que todos os jogadores desses 3 times já fizeram greve esse ano. Dos 3. Esse ano já? Esse ano já. Fluminense já fez, Botafogo já fez, Vasco já fez. Aí assim, saída. Esses times precisam, portanto, parar e pensar um projeto de profissionalização como empresa mesmo. Assim, vamos deixar de lado a simples casca de clube de futebol e hoje precisam ser empresas. Tem que vender seriedade para ter captação de investidores que acreditem no clube, possam usar como vitrine. Os jogadores que possam vir por empréstimo sejam jogadores de qualidade, que sejam oferecidos a esses clubes, e aí a partir daí o clube vai se reerguendo. É isso que tem que ser feito. Botafogo, Vasco, Fluminense. E assim, não torcendo por nenhum carioca, mas imagine o quanto é triste você imaginar um campeonato brasileiro sem um desses clubes. É triste pro campeonato, né? É triste porque assim, perde qualidade. Você imaginar não ter um Vasco, não ter um Fluminense, não ter um Botafogo. Mas aí perde qualidade, depende, Henrique. Porque quem substitui, por exemplo, o Atlético Paranaense toma o lugar de um desses, como a gente vem falando aqui, de momento. Não vou nem entrar na discussão daquela história do quem é grande, porque cada um tem seu ponto de vista. Sim. Mas hoje o Atlético Paranaense figura bem e ninguém sente falta desses caras. O que sofre é a questão tradicional, né? A questão de tradição. Você falar as torcidas do Vasco, qualidade de futebol, obviamente a gente vê que não faz falta.
Não E faz as falta muito competições tempo. maiores, né, há muito tempo não vem tendo a presença desses times mas nas aí você finais. vê Os caras assim, não chegam na Copa do Libertadores. Brasil, mas aí você Libertadores, vê a Sul-Americana, diferença inclusive. do charme do jogo, a qualidade do jogo, quando mesmo numa crise você pega uma final de campeonato, Vasco e Flamengo, Sim, é isso que eu estou que dizendo, é um a jogo, tradição, é um né? jogo muito bom de Que é se o que eu ver. volto a falar da questão do Que clássico. existe Independente isso, mas das aí é o situações regional. dos times, sempre vai Mas- ser um clássico, mas independente esse- da situação. Pronto, esse jogo mesmo que vamos pensar assim, não só no regional, mas também assim, uma competição nacional onde esses times se encontrem, é jogão. Ó, mas sabe o que está acontecendo? Mesmo Não, mas aí, ó, acontece que a gente falou aqui há uns 3 programas atrás. Vasco e Flamengo e Vasco, Flamengo e Botafogo, não é jogão mais. O brasileiro não, é jogão pro regional. Tanto é que essa final era lavada, barbada. Tá aí o Flamengo capengando pra tudo que é lado Teve uma agora emoção, né? Assim, e passou E- brincando brincando. com o Vasco, porque não tem mais competitividade, gente. Não tem, não é de... o Fluminense ainda dá uma... O Fluminense dá uma engrossada, mas não consegue bater de frente. Mas Se também o Flamengo- é se o muito Flamengo relativo, sim. né? Porque se a gente for pensar também em termos de Flamengo, teoricamente era para ele passar brincando desse grupo aí da Libertadores. E acabou não passando, né? O próprio treinador acabou dificultando muito essa questão. É. Vocês não acham que seria o caso de um grupo de investidores, igual tá o CSA agora, para, né? Clube chinês, um grupo E assim chinês. seria né? uma saída pro Vasco, né? Por conta que Só que aí a gente é um- volta é para um aquela time- questão, é né? um time Ele é que tradicional ainda é- demais é mais para ser atraente. vendido para uma empresa, Mas sabe? Fecha e é mas mais o Botafogo atraente pelo tentou. Fecha um local pouco. que tá ali no eixo Rio Com São certeza, Paulo. é. Então, assim, é bem mais fecha um atraente para contrato grupos de vitrine, como o Atlético Mineiro fez muito nos últimos anos. Pega Porque, uma assim, cota é- de vitrine, vender jogador, 10%, 15% de retorno pro clube. Porque é triste pro Vasco, assim, eu não vi os melhores, os 30 Mas segundos, foi os melhores bem- momentos, mas foi assim, bem até complicado. porque já basta o Guarani de Sobral e o próprio- fez, né? Mas O Botafogo mas, foi atrás cara, da Leila, mas... tá triste, assim, O próprio gol duas do derrotas. Do Vasco não foi jogada trabalhada, foi um lance isolado, um chute, um rebote e o Max Lopes completou pro gol. Então, assim, não Eu teve. quero saber a Mas vai dizer, partir de o quando a Messi fez gente um pode gol. mudar a nossa lista de rebaixamento, que eu A tô pra minha tirar o ainda tá Fortaleza. já. A minha E não botar tinha o Fortaleza Vasco. e minha tinha Deixa eu Aí Vasco. alguém colocar. vai dizer assim, algum criança dizer assim, o Messi também foi um gol de rebote ontem. Fez um golaço de falta depois, viu? Pra quem assistiu. Tá assim, Golaço. Deixa eu né? colocar E o aqui Rogério o- Ceni e a teria outra- pego, né? Segundo Claro, os e a gente torcedores provou, ali. por A mais B. Aquele chute Deixa eu de era, colocar né? aqui o pessoal na Impossível, na cara, brincadeira. Mão de dia. Só pra, antes de tu colocar aí, eu achei engraçado, não sei se o Henrique viu, né? Eu vi um balanço aí que a diretoria do Vasco divulgou, Tinha um superávit, um balanço financeiro junto com uma previsão de que o time Pois é, seria. eu também Aí vi disseram, isso. segundo a previsão deles, que até 2030 Que era maior eles do que seriam o Palmeiras. o terceiro time em termos de financeiro, né? E em todo tipo de retorno, tanto futebolístico como financeiro também. Cara, não vi. Eu vi. Aí a reportagem, aí mas se não fez a fui comparação, detalhe, né? Disse que eles querem implementar no Vasco a mesma filosofia Tirou do o Flamengo. Botafogo. Eric, Eu não disse aqui. É, Bom. eles queriam implementar no Vasco a mesma filosofia do Flamengo, né? Mas eu acho que assim, Mas o Não caminho tem- vai- tem não- conta. eu não sei como é que é o perfil desse presidente. Agora sim, eles vão ter que ralar muito pra chegar onde o Flamengo chegou, né? Eu acho que os times vão. Assim, vai chegar um momento que todos os times É vão a ter que ideia. se organizar. E eu acho pra- assim, pra- se aconteceu pra no fazer o que o Flamengo, Flamengo fez, o que Se o Palmeiras aconteceu no fez, Flamengo, porque pode senão- acontecer em qualquer time, porque E principalmente tanto os o times Flamengo era grandes, se desorganizado, quiserem continuar grandes. como a torcida do Flamengo é impaciente demais, cara. Então Mas se a- aconteceu lá, E assim, o Flamengo acabou tendo sorte, porque ele ficava naquela, cai, não cai, né? Todo ano. E o um Vasco tá- timezinho o Vasco bem tá assim, o mediano Botafogo- e Eu ia conseguindo falar se isso manter. agora. o Uma Vasco já hora caiu cai. 3 vezes, né? O Botafogo e o Vasco entram nos campeonatos brasileiros dos últimos anos, gente, pra não cair. não cair. Como o Palmeiras Infelizmente. estava de 2013, 2014, 2015. 2015 não, quando chegou a Aporte. Mas entrava para não cair. Então essa é uma realidade hoje, assim. Time que entra para não cair. E outros times como Botafogo, Atlético Paranaense, Bahia, Atlético Paranaense, são times que já estão entrando, falando assim, vamos beliscar alguma coisa internacional ali. Aqui não consegui andar, deixa eu colocar na roda da galera aqui. O Romário falou para fazer a troca de treinadores, eu troco na hora. O Marceleta falando que o destaque do São Paulo é o Toró, o menino é bom demais, fez um Toró, segue o líder. Mas realmente, viu? Ele é bom. Fala em Vasco, não, mano, a conexão vai cair. De novo, o Vasco vai pra Série B, o Marcelo falando.
Leva o Clodoaldo pra lá. Quem foi que disse? O Marcelo O Baixo é Marques. bom de bola. Falou em Vasco, minha internet já caiu 2 vezes, o Romário dizendo. Rossi Dedadinha. O Rossi Dedadinha, pô. O zagueiro lá marcando e ele... Então. Leivan, alguma notícia se o Palmeiras fechou com direito de imagem? Cara, o que eu sei é o seguinte. O que tá travado, a multa já foi liberada. E o que tá travado nesse momento é só... Assim, o Palmeiras tá pedindo 22 milhões a menos. Santos 1-0 Fluminense. Vamos vendo aí pro Cartola. E a questão é a redução da diferença de Palmeiras para Flamengo e Corinthians. E o Palmeiras não abre mão disso. E aí já se encontra. O Palmeiras já sugeriu uma forma de fazer, né? Porque assim, na verdade a trava é porque, se me permite, né, no seu comentário, é que a Globo assinou em contrato que Corinthians e Flamengo têm a mesma participação de 18,5% do orçamento. E como está em contrato, quebra de contrato gera multa. E a Globo não quer pagar essa multa. Mas o que o Palmeiras queria... O Palmeiras quer os queria... mesmos 18,5% em valor da cota, e além de mais jogos televisionados. Mas eles dando os 18%... Aí como fazer isso, né? Como alcançar esses 18,5% se o Palmeiras não pode em contrato alcançar essa cifra? Por que não? Porque está travado em contrato, que os dois... A Globo fechou o contrato global, e nesse contrato constam os percentuais de participação na cota em que cada time tem direito. Ah, mas aí tá ruim, né? Porque se ele fechou os 100% antes do Palmeiras entrar, né? Ele travou que a maior parte da cota era para esses dois times, e o Palmeiras, eu não sei qual é a cota que foi destinada para ele, mas não seria igual a Palmeiras, a Flamengo e Corinthians. Então, o que o Palmeiras pede é que seja igual. É que haja uma forma de compensação para igualar esse valor. Não, o que o Palmeiras pede é que haja uma redução da diferença, que está em torno de 60 milhões a diferença para os dois. Como é que seria para fazer isso, para contornar essa trava contratual? Aí o Palmeiras está pedindo o seguinte: eu quero uma redução de acordo com a minha representatividade, pela quantidade de títulos que eu venho ganhando nos últimos anos, pela força que a gente vem trazendo e que a gente trouxe em alguns jogos. É isso que o Palmeiras está batendo. Aí, que o São Paulo deveria fazer, por exemplo, também. Apesar de não ganhar, mas pela história, ele não faz. É isso que eu não entendo. Mas é uma questão do aporte financeiro, cara. É que não tem condição de bater de frente, porque não tem como buscar outra alternativa. Eu tô falando em termos de TV. Por que não fechou com o esporte interativo? Cara, eu vou ganhar 2 rendas. Tá bom, vou pagar uma multa pra Globo. Ia pagar uma multa. Mas eu vou ganhar 2 rendas, gente. É que nem você trabalhar lá no teu emprego e alguém te chamar pra você fazer e você ter, vem aqui fazer a mesma coisa que faz no emprego em outro lugar para ganhar mais, e você não aceita. Por que esses times não aceitaram? Só 7 times aceitaram. Eu acho que tem mais situações Tem envolvendo política. aí, né? É isso que eu acho. Eu não sei se é exatamente política, até porque o relacionamento do São Paulo com a CBF nunca foi um relacionamento amigável, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que não é só questão política, deve ser uma questão muito mais financeira do que política mesmo. Bom, o Romário falou, ouvi dizer que vai dar certo, até porque esse fim de semana não tem perigo de não ter, porque jogam Palmeiras e Inter, que são 2 times do esporte interativo. Então o jogo vai ser transmitido. Mas para a semana que vem, que aí não são 2 times, que eu não estou lembrando quais são agora, aí vamos ver, mas eu acho que vai rolar também. Essa rodada foi uma merda no Cartola, para a maioria, eu estou lamentando muito. Um bocado de gente fredou, né? Cavalcante Lu entrou, cheiro Lu, só pra... Lara entrou, já deve ter saído. Cheiro, Lara. Chamo Mimacuda e me salva pro Vasco, provavelmente. Clevão, esse caso do treineiro e o direito de imagem do Palmeiras é jabuticaba? Ou vocês já viram em outro lugar? É o que? É jabuticaba. Marceleta, ele Clevão, tá com esse problema, caso ele tá do de treineiro resguardo e aí. o direito da imagem Abraço aí do pro Palmeiras é jabuticaba ou vocês já viram em outro lugar? Porque é novidade, talvez? Não sei. Eu não entendi, não. Essa gira aí deve ser da época dele, de 1900